Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula. Bom dia para todo mundo que está aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que dá uma coceirinha na cadeira, né? A gente vai ficar assim a aula inteira, porque vai incomodar, já que a gente vai falar sobre crenças financeiras, né? E como que isso vai impactar no teu planejamento. Então, esse é um tema bem importante. Não é um tema muito falado, então acho que vai ser bem legal a gente trabalhar. E ao longo da aula eu vou revelar o resultado do quiz. Então, quem não respondeu ainda, dá tempo de ir lá correndo responder para a gente ir falar sobre essas crenças. E hoje a aula exige muita participação, tá? Então eu não quero ficar aqui falando sozinha. Então, quem puder, abre a câmera. Senão eu vou fazer chamada, né? Então, fiquem espertos. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, tem bastante gente nova, né? Eu sou a Gabriele Santana, mas podem me chamar de Gabi, eu até prefiro. Eu sou especialista em TCC e trabalho com a terapia do esquema na clínica. Sou supervisora e mentora também, além de psicóloga e professora. E o meu foco na clínica é atuar com mulheres, né, que buscam o equilíbrio entre produtividade e bem-estar. Então, né, para dar início à nossa discussão, por que é importante a gente falar do dinheiro na clínica e aqui, né, nesse espaço? A psicologia, ela evita falar disso e evitou por muito tempo, então agora que a gente está começando a falar um pouquinho mais sobre dinheiro, sobre como o dinheiro é importante para a nossa clínica, né? E existe uma crença que é bem importante a gente perceber, que é sobre o dinheiro não ser prioridade. Ou né, o dinheiro, se eu estou cobrando, ele não estou ajudando. Então, a psicologia ela tem essa crença, né, de que eu preciso ajudar o outro, ou fiz psicologia por amor também, né, mas boleto não se paga com amor, se paga com dinheiro. Então, a gente precisa falar sobre ele, sobre como, antes né, de a gente estabelecer o nosso plano de sessão, a gente precisa falar sobre como que essa crença financeira impacta na gente. E quando a gente tem uma desorganização financeira, a gente tem uma insegurança e a gente está limitado a um crescimento, né? Então, a gente precisa entender a nossa crença sobre finanças para começar a se organizar financeiramente, para a gente conseguir trabalhar na nossa segurança e crescer cada vez mais na psicologia, né? E para nortear a nossa conversa agora, e agora eu vou querer que vocês abram o microfone, eu trouxe algumas perguntas bem reflexivas aqui para entender um pouquinho de vocês, né? O que é dinheiro para vocês? E se vocês ficarem em silêncio, eu vou sustentar silêncio, que eu também sou psicóloga, né? Vocês sustentar silêncio. O que é dinheiro para vocês? Fruto do meu trabalho, Lindinalva falou. Ótimo. O que mais? Dinheiro é ter liberdade. De que liberdade a gente está falando, Gabi? Que tipo de liberdade? Bom dia, Gabi. Liberdade no aspecto de você poder ter autonomia para fazer suas coisas, ter uma alimentação, pagar as contas, né? Não ter que pedir emprestado, né? Caso alguma necessidade aconteça. Eu acho que um sentimento muito ruim é você ter que pedir dinheiro emprestado para alguém e, enfim, né, não ter, né, te fazerem perguntas do porquê, né, toda essa questão. Uhum. Ó, a Lindinalva colocou que para ela é liberdade de escolha. Então, por isso que eu falo que, por isso que eu perguntei, né? O que é liberdade? Liberdade do quê? Porque para cada um o dinheiro pode, a liberdade é diferente, né? É importante a gente ter isso em mente, o que é essa liberdade e o que o dinheiro vai promover com essa liberdade. A Fran colocou aqui que é a solução. Solução para quê, Fran? Eu acho não é tóxico, né? Mas eu cresci numa família que essa questão financeira é muito resolução de problema. Porque é um Uhum. problema. Se eu não tenho, é um problema.
Tenho Uhum. dinheiro para comprar comida, não tenho dinheiro para pagar aluguel, então o que era básico acabou se tornando problema. Então hoje eu enxergo muito como solução. Uhum. Entendi. Então é a solução dos teus problemas. Tipo isso, mesmo não sendo problema. Porque para mim se torna um problema quando eu não tenho, né? Tipo assim, não tenho dinheiro para comprar comida. Pô, eu não tenho o que comer, eu vou passar fome. Isso é um problema? Mas Uhum. ao mesmo tempo é padrão, porque todo mundo vive isso. Então é Uhum. estranho até chamar de problema, porque todo mundo tem que comer. Todo mundo tem que pagar Uhum. aluguel. Todo mundo tem que Uhum. comprar calcinha. Então, assim, é normal. Uhum. Entendi. Mais alguém? Pelo que a gente vê, gente, pelo que a gente observa, existe muita gente que faz terapia, justamente, não sei aí particular com vocês, mas muita gente que faz terapia comigo tem muitos problemas financeiros. Então, eu acho assim, o problema financeiro, ela atinge a saúde mental também. Ah, com Problema certeza. financeiro, ó, você está bem. Você não teve dinheiro na condição de psicólogo, de qualquer profissão. Se você ficar devendo e se você não ter dinheiro para pagar suas contas, para você fazer o que você, pelo menos o que você acha digno do seu trabalho, vamos supor, você trabalha de morrer, estuda, trabalha e tal. Se você não tem um retorno, isso frustra, isso de certa forma lhe deixa chateado e pode lhe trazer problema de saúde mental também. É muito Uhum. difícil. Uhum. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E que vida que vocês gostariam de viver? Se o dinheiro Queria não poder fosse o pagar minhas problema, contas e ainda ter dinheiro para guardar para poder viajar bem muito. Ah, eu queria ser hum, herdeira, viu? É isso. Não sei se você já viu, tem uma mulher que ela é de família chinesa, acho que é isso. E ela é americana e ela é, tipo, bilionária, a família dela e tal. E ela começou a postar nas redes sociais sobre o processo de casório dela. E não existe nenhuma bilionária postando que nem ela. Ela é muito rica. E ela saiu até no jornal aqui do Brasil e tal. Aí eu comecei a seguir ela. Eu falei, mulher, ela, tipo assim, não se preocupa. Ela postou esses dias um vídeo dela assim, eu e meu marido, a gente tá escolhendo a casa que a gente vai morar. Ela colocou as opções e eu fiquei assim. Falei, não, cara, isso é um filme da Barbie. Não pode, velho. Isso nem existe. Eu queria ser isso. entendi. Muito bom, também Fico me queria. perguntando como é que tem gente que tem tanto dinheiro, como é que consegue, assim, tipo, é que nem a A mulher, eu expressão queria que... não conseguir que nem elas, viu? Queria Pois ser Né? assim. Queria é não que nem, conseguir que nem elas. é que nem a frase, né? A pessoa nada em dinheiro. É que nem você Hum, trouxe. A pessoa tem tanto dinheiro que, para ela, tipo assim, é como se fosse uma coisa qualquer. E aí, por outro lado, tem tanta gente que luta demais para ter, ou então tem que fazer das tripas coração com o que tem. Lê, eu nem vou entrar nessa discussão tua aí, que a gente vai para um outro caminho. Tá Mas bom. isso que tu trouxe é bem importante. Mas se a gente entrar nessa daí, a gente desvia o foco da nossa aula, que a nossa aula é entender que vida que vocês gostariam de viver se o dinheiro não fosse o problema. Menezes, fala aí. Falando disso, né, da vida que eu gostaria de viver, eu acho que, para mim, especificamente, seria ter literalmente liberdade financeira, não de ostentar, de, ai, nossa, tá aqui, luxo, não, mas de, por exemplo, trazendo para a clínica, conseguir atender de uma forma, sendo remunerada por isso, então tendo essa liberdade financeira e não estar estafada, então conseguir ter uma agenda que vai me promover, conseguir descansar, relaxar, e, tipo, ter meu espaço, enfim, conseguir sair, eu quero viajar, tenho dinheiro para isso, não preciso me planejar, tipo, meses, né? Uhum, Então seria de fato ter isso, assim, uma agenda sustentável e liberdade financeira para não de ostentar luxos, mas eu quero comprar algo, eu quero fazer uma viagem, eu não precisar ficar pensando muito sobre isso, de tipo, se eu fizer isso, não vou ter para aquilo, tipo, então, algo uhum, nesse sentido. E assim, aí um plus, assim, eu tenho muita vontade de
ser uma viajante, então viajar para os lugares e conhecer, então acho que seria ali um plus. Uhum, perfeito. E o que que o teu dinheiro hoje tem permitido você viver? O limite, kit sobrevivência. Sobrevivência. Kit sobrevivência e no limite, tipo assim, complicado. Mas é isso aí. Kit sobrevivência. Como Eu a acho que mesma que a senhora falou. unânime, unânime. Todo mundo tá aqui no kit de sobrevivência. Eu também compartilho da mesma coisa que a Elizabeth falou. Tamo junto. Cara, eu sinto que eu vivo o kit sobrevivência, mas eu sinto, quer dizer, eu vivo no kit sobrevivência, mas eu tenho o sentimento de que eu estou vivendo, Uhum, porque durante muito tempo eu me eximi que nem uhum, ela, a colega colocou ali, eu precisei, é um meio para alcançar os seus fins, né? Acho que ela colocou alguma coisa assim. Eu vivi isso, então para mim foi uma sobrevivência, e hoje eu estou conseguindo usufruir um pouco dessa sobrevivência. Então, assim, o básico a gente acha que é pagar conta, pagar aluguel, tal e tudo mais. Para mim é luxo. Então eu sinto que eu estou vivendo hoje, apesar de ser o básico. uhum. Olha, aí a gente já vem trabalhando numa mudança de crença aí, gostei. Menezes colocou aqui, né, que hoje ela tem conseguido ter novas experiências, conseguir investir nos seus estudos. Ai, peraí. Os seus estudos e guardar bastante, mas reconhecendo o privilégio de que ainda não moro sozinha e acabo abrindo mão de tempo, por exemplo, para conciliar CLT mais clínica para conseguir juntar. Então, minha cabeça hoje é conseguir juntar o máximo que der. Isso aí. A Lai colocou, pensando nesse mundo capitalista, uma moeda de troca entre oferta e demanda, e que nós, PCs, precisamos virar uma chave sobre nossos serviços para assim conseguirmos viver com segurança e liberdade de escolhas financeiras, de onde investir, reservas e as necessidades básicas. Isso aqui é bem importante, porque a gente fica preso, às vezes, nesse kit de sobrevivência, e a gente não sai disso, né? Então, queria reforçar de novo o que a Fran falou. Eu estou no kit sobrevivência, mas eu estou vivendo. Quando a gente está vivendo, a gente está promovendo algum tipo de mudança. Se a gente fica preso no ciclo, a gente vai gerar mais ansiedade e a gente não consegue sair desse ciclo, né? Então, trabalhar nisso para vou viver pelo menos com o que eu tenho, já é um início para a gente promover essa mudança. E aí, eu acho que vocês já até me responderam aí, né? Vocês têm vivido o melhor que a sua condição financeira permite? Senti a resposta da Frani, tá tentando, pelo menos, né? Mas a Elizabeth já balançou a cabeça que não, a Gabi tá meio pensativa. Eu ia falar que assim, eu acho que ainda não, porque e aí eu não sei se, obviamente, tem ainda uma influência da crença ou pelo meu objetivo, porque assim, hoje eu tô muito com a cabeça de tipo juntar para conseguir alcançar alguns dos objetivos. Então, às vezes assim, eu não me privo, né, de algumas coisas, então tipo, sei lá, eu vou deixar de investir aqui em um curso por conta disso, assim, né? Se eu puder ali, mas é difícil, eu dou uma pensada ainda mais. Eu falo, ai, vale a Uhum, pena? Vale isso não, cara, vale a pena. Mas eu não sei se é isso, assim, eu ainda não sinto que eu me permito, mas ainda com receio, assim, não sei se por conta do meu objetivo, que de fato é conseguir juntar para outros objetivos mais à frente, ou se ainda se pede, tipo, eu podia estar aproveitando um pouco mais, e ainda fico, será que é necessário, não é? Então, eu acho que os dois, assim, fico pensativa sobre. crença rígida aí, né, Gabi? É mal de Gabi, né? Tem essa crença rígida. Então vamos lá, dando sequência. O que, que o dinheiro pode proporcionar, né? O dinheiro ele pode proporcionar o tempo que passamos com as pessoas que amamos, nosso descanso do trabalho. Então, se a gente tem ali uma reserva financeira, a gente consegue pegar férias sem se preocupar, a gente consegue folgar também sem se preocupar com que o dinheiro vai faltar, se vai faltar, não vai. Então, promove esse descanso, né, para a gente conseguir folgar e descansar a nossa mente, o dinheiro ele tem que estar fluindo também de alguma forma, né?
Promove qualidade de vida. Então, essa liberdade que vocês trouxeram, né, de conseguir pagar as contas, ainda sobrar um valor legal para poder investir, para conseguir, sem ter aquele pensamento de será que eu posso gastar com isso ou não, ou eu vou ter que me planejar meses para fazer uma viagem ou não, e realizar sonho, né? Imagino que cada um aqui tem um sonho específico, e quanto mais a gente consegue olhar para o dinheiro como uma realização de sonho, mais a gente também consegue trabalhar nessa crença mais adaptativa. Faz sentido para vocês isso ou não? Vou achar que vocês estão concordando aí. Mas falar de dinheiro ainda é tabu, né? Existiu aí, acho que uma pesquisa de 2019, se eu não me engano, do Itaú, sobre quanto falar de dinheiro ainda é tabu. Inclusive, né, como eu comecei essa aula falando, na psicologia, falar de dinheiro é muito tabu, né? E se para nós, psicólogos, que trabalhamos com temas sensíveis, é tabu, imagina para as outras pessoas, né? Então, se até para os pacientes de vocês, por mais que eles venham com reclamação financeira, eles sentem vergonha de abrir qual que é o problema financeiro de fato, né? Então, falar de dinheiro é tabu. É tabu por causa de 4 fatores: cultural, familiar, social e individual. Então, no cultural, a gente tem aí, né? Minha cultura me ensina que não precisamos falar de dinheiro. Por que que a gente não precisa falar de dinheiro? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que é a mesma ideia de que em outros problemas é tipo, vamos manter o elefante, vamos ignorar o elefante branco na sala, assim, ao invés de falar sobre e tentar resolver, todo mundo finge que não é um problema e vai seguindo a vida como dá. Eu vejo, acho que dos dois lados, por exemplo, pessoas que ganham bem e estão em um núcleo em que sabe que outras pessoas não ganham tão bem, fica com medo de falar, de tipo, tô me achando. E o outro lado da pessoa que não ganha tão bem dentro da realidade dela, né? Entende que passa necessidade, e aí também não expõe isso com receio do julgamento, ou enfim, daquela ideia de você não está cuidando do seu dinheiro como deveria, não está administrando bem. Então, eu acho que, na real, é só reflexo de como, trazendo para o Brasil, assim, né? Como a gente normalmente lida com os problemas, que é empurrando para debaixo do tapete. Exato, né? E tem uma coisa que me marca muito, que é, se eu ganho R$ 1.000 e eu não sei administrar, quando eu ganhar 3, 4, 5 mil reais, eu também não vou saber administrar. Então, às vezes, nem é sobre o valor, né? Porque às vezes tem pessoas que ganham muito bem, mas não sabem administrar o valor. E se elas forem falar do problema que elas estão tendo, mas você é médico, você ganha bem. Sim, mas ganhar bem não é sinônimo de organização financeira, né? Então, a gente precisa entender isso também, porque a gente não fala de dinheiro, porque a gente não tem uma cultura de educação financeira. Porque se a gente tivesse uma cultura de educação financeira, a gente falaria mais abertamente sobre o dinheiro, né? Social, eu não sei falar sobre dinheiro. Quem entende do assunto está distante e fala uma língua que não se encaixa na minha vida. Então, se eu vou procurar uma consultoria financeira, às vezes o consultor financeiro ele não entende a minha realidade. Então, ele vai falar uma coisa aleatória. E eu falo isso com propriedade, gente, porque eu fiz uma consultoria financeira que eu paguei caríssimo, que era para me ajudar sobre finanças e acabou com a minha vida, brincadeira. Mas foi péssima a experiência da consultoria financeira, porque eu fui buscando alguém para me ajudar aonde investir e como investir, e a pessoa começou a falar da minha conta de luz, porque eu estava gastando muito com ar-condicionado. Gente, se ele soubesse onde eu moro, um calor de 40 graus, ele não estaria falando do meu ar-condicionado. Assim, né? Existe também a crença de quem pode ajudar não fala a nossa língua. E assim, será que essa crença de fato não é verdadeira? Gente, tem gente que não fala a nossa língua, eles não entendem a nossa realidade, eles estão ali muitas vezes para julgar. Então, vai criar justamente essa crença de que a gente não precisa falar sobre dinheiro. E aí a gente volta para o cultural, que a minha cultura ela não ensina se precisamos falar sobre dinheiro, porque a gente não tem uma boa educação financeira. Pode falar, Cami. Eu só queria compartilhar aqui que realmente
talvez não seja somente uma crença de que a outra pessoa ela não fala, essa pessoa que ela tem acesso ao dinheiro, ela não fala, porque realmente quando a gente vai ver, isso foi a tua experiência, mas se a gente for abrir aqui realmente quem são os coaches, os influencers que falam de dinheiro, eles realmente não sabem qual é realmente a realidade das pessoas. Eu acho que a única que eu acredito que assim fala muito e leva em consideração social é a Nath Finanças, que é uma diva, mas de resto é um pessoal que é tipo, ai, o seu aluguel você tem que ser R$ 600, e aí você paga R$ 200 de conta de alimentação, e tipo, amigo, você tá no Brasil junto comigo? Eu acho que não. E você vai ver, e eles realmente querem isso, não, porque tem como você se virar com R$ 1.400 no Brasil. E, amigo, não tem. Não tem mesmo. O aluguel de R$ 600 é a casa da Barbie, sabe? E assim, Não sei da onde, o que gente. pega mesmo é a Sim. alimentação. Porque aluguel, dependendo de onde você mora, você até encontra. Mas a alimentação para todo mundo tá ruim. E aí, R$ 200 a alimentação no mês. Mona, você come só água e pão, né? Não tô entendendo o que você tá fazendo. Então, assim, tem essa crença de que talvez o outro que tem acesso ao dinheiro, ele não fale a nossa língua, mas às vezes eles realmente não estão falando a nossa língua, e aí você compra um curso, né, como você comprou ali a mentoria, e eles estão vendendo uma coisa engessada, porque eles acham que isso serve para todo mundo, mas sem levar em consideração que, beleza, onde você mora neste momento está frio, mas quando faz calor, é o calor do inferno também. E aí, como que ela vai ter qualidade para trabalhar nesse quarto de home office se está 40 graus afora? Total, né? Me traumatizou super. E aí eu fiquei um tempão sem falar sobre dinheiro. Inclusive, eu comentei muito contigo, né, nessa época que tu acompanhou, o quanto eu estava revoltadíssima, porque ele chegou a questão, tipo, nossa, você tá gastando dinheiro com suas unhas, isso é inútil. Mas, gente, mas assim, tipo, a minha autoestima fica como? Não, e outra coisa, nós somos PCs, a gente trabalha com a nossa imagem. Como assim gastar dinheiro com as suas unhas é inútil? Gastar dinheiro com roupa? Meu amor, eu preciso chegar aqui minimamente arrumada, senão vocês vão olhar pra minha cara e falar assim, quem é essa maluca? De onde que ela saiu? Ela não é psicóloga, ela é louca. Exato. Mas assim, é uma. Tipo, é totalmente fora da realidade, né? Tipo, você tem que guardar 30% do teu salário. Gente, uma pessoa que ganha salário mínimo, como é que ela vai guardar 30% do seu salário, né? Tipo assim, é um absurdo. Lê, pode falar. É que a Camila trouxe o exemplo da Nath, né? Que ela gosta e tal, se identifica com o que ela fala. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Não sei se vocês conhecem o Primo Pobre, porque ele também fala sobre. Ó, a Camila já me deu a resposta dela. Mas aí eu queria entender, Camila, por que não ele? Qual a sua opinião sobre? Porque, tipo, os que eu conheço, assim, né, famosinhos que realmente falam sobre finanças, a Nath, Primo Pobre e Primo Rico. O Primo Rico, não, para mim, de jeito nenhum. É como você falou, Camila, realmente é fora da nossa realidade, pelo amor de Deus. Então, Não, mas eu tô rindo mesmo, não é nem pelo Primo Pobre, porque eu não acompanho tanto ele, não. Eu tô rindo mesmo porque, assim, olha como que a gente tá num ponto onde a gente precisa realmente encontrar ali uma referência. Eu não acompanho tanto ele, então não vou poder te dizer, mas eu tenho gostado de como a gente começou a falar de dinheiro, por mais que alguns não falem do jeito certo, como o Primo Rico. Aí ele eu sou completamente contra mesmo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse movimento tem sido interessante porque a gente precisa começar a falar sobre isso. Até para entender, porque tá tendo um ruído. E aí eu vou trazer um exemplo. O que a gente mais vê em grupos de psi são psis reclamando de valores sociais. Só que aí você vai em outros lugares e quando a gente fala sobre terapia, as pessoas que estão buscando terapia, elas reclamam que terapia é R$ 300. E aí eu tô me questionando, o que está acontecendo aqui? Porque para a população terapia é super caro, mas para o psicólogo só está chegando gente de R$ 30. Onde que está havendo esse problema? Onde que a gente está se desencontrando? Então, assim, só da gente começar a falar de dinheiro já foi muito importante, porque a gente começou a entender isso, que está acontecendo alguma coisa.
Agora, isso que a Diana tá falando, realmente, nossa, deixe de tomar seu café. Ai, gente, pelo amor de Deus, somos latinos, não podemos deixar de tomar nosso café. Para de graça. Não, e a ideia que eu Não fico dá. com certeza é o café de R$ 2 que tá impactando. É isso mesmo, amor. O problema é isso, né? O problema é o Não é a café. bandeira vermelha da energia, não é Não, a água que jamais. está agora cobrando cada vez mais taxas. Não é isso. Exatamente. Não. Então, né? Aí vamos continuar aqui, porque se a gente falar disso aí, a nossa revolta vai longe. Realmente vai, e eu super entendo vocês, né? Porque estamos revoltados, mas como a Cami falou, né? A gente está abrindo espaço para começar a falar sobre dinheiro e sobre educação financeira. E isso já é um avanço e tanto, sendo que, sei lá, algum ano atrás a gente não falava sobre isso, era muito pouco falado, né? Então, né, Gabi, daí vamos falar sobre isso. Aí a gente tem a crença familiar, né, de que as pessoas em quem confiam não lidam bem com o dinheiro e muitas vezes se confundem, né? Ou seja, quem aqui nasceu num lugar onde os pais não falavam sobre dinheiro? Ou vocês só ouviam de que as coisas estavam ruins ou não podiam comprar, mas não tinha nenhum tipo de explicação? O famoso na volta a gente compra, né? É, exatamente. Na volta a gente compra, ou eu não posso comprar agora, depois eu compro. E aí, se depois nunca chegava. E aí, quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente compra. Aí, às vezes, a gente vai comprar porque a gente pode comprar agora. Agora eu posso, depois eu não sei. Eu tenho certeza que todo mundo que saiu da casa dos pais, a primeira compra no mercado, ela foi escandalosa. Porque não era você comprando, era sua criança ali que ouviu um monte, uma volta a gente compra, e aí você saiu comprando tudo, parecia que você estava alimentando 10 crianças na sua casa. Eu tenho certeza absoluta disso. Verdade, Está eu rindo. tirei até foto do meu carrinho de compra no supermercado para eu guardar de lembrança tudo que eu tinha vontade de comer. Gente, assim, a minha primeira compra, eu acho que eu demorei, assim, zero noção, né? De que parecia que eu tava alimentando uma família de 5 pessoas. Acho que a primeira compra eu gastei horrores, mas também demorei, sei lá, 3 meses para ir no mercado de novo, né? E aí, que era para realmente comprar, eu comprei. Então, assim, temos aí justamente a nossa criança falando, né? E aí é o nosso tabu individual, aí o que eu sinto em relação a dinheiro me angustia. Então é melhor não tocar no assunto. Quem aí deixa de falar de dinheiro porque se sente angustiado? Ninguém? Eu não vou falar nada que eu tô em negação há semanas, tá, Gabi? Eu E sei aí, que você tá. Fran, você abriu o áudio. Não é angústia, Inquietação? mas eu acho que é tipo, cara, eu não tenho repertório para falar sobre isso. Uhum. Acho que é isso, não sei. aí a Angústia, gente volta com aquela parte inquietação. quem sabe falar de dinheiro, né, não fala a minha língua. Estava Exato. natural. Exato. Então, tudo isso aqui é um ciclo, né? Então, tudo isso aqui se retroalimenta. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Ó, ouvia uma durante muito tempo. Se dinheiro aqui em casa for feito de barro, não dá muito tempo, não leva muito tempo para secar. Acho que foi isso, né? Isso que a Davi de Nalva colocou. Mas é isso, gente. Então, a gente vai aproveitando, né, as experiências e o quanto isso também se retroalimenta, né? Então a gente precisa quebrar esses tabus. E agora, quem aí respondeu o quiz para a gente revelar o resultado? Olha. E aí, qual letra deu mais de vocês? Quero saber. Vou fazer suspense. A minha foi letra B. O B tá ganhando por enquanto. Vamos ver o do resto. Aí dei empatado. Vixe, Roseli. Temos 2 perfis aí.
O meu também deu empatado, letra C e D. Vixe. Vamos revelar, então, o resultado da letra A. Opa, eita, já fui para... O A é o perfil avestruz. Você é influenciado pela crença de que o dinheiro é complicado e vocês são indignos disso. Ao invés de lidar com questões de dinheiro de frente, você tende a deixá-los a se acumular, como suas contas fechadas e contas e bancos fechados. Você é menos provável de todas as pessoas para pedir um aumento ou para falar com seu parceiro ou família sobre dinheiro. Então, aqui vai ser a pessoa que vai ser muito difícil pedir dinheiro emprestado, de negociar com o paciente um valor a mais. Mas a boa notícia é que vocês são bons no manejo com o dinheiro, se conseguirem superar esse medo. Então, tem que ler todas as suas declarações, brincar com os novos aplicativos de orçamento e não ter medo de pedir ajuda. Teve alguém que deu A? A Roseli, né? Então, a Roseli teve com A e D. Roseli, isso faz sentido contigo? Sim, faz. E muito. Então, né? Muito bom. Vamos para o B, que foi uma que mais deu aí. Eu tô aqui com 2 pacientes que ainda nada, eu falo, meu Deus do céu, não, daqui a pouquinho eu mando, não, daqui a pouquinho eu mando. Era semana passada, dia 5. Então, mande aí. Letra B, status. Você é influenciado pela crença de que sua autoestima e felicidade são diretamente ligados ao tipo de estilo de vida que você tem. Seu maior desafio é superar o compre agora, descubra mais tarde. A realidade é que provavelmente você não está tão seguro financeiramente como sugere seu estilo de vida. Você é o mais provável de todas as pessoas a ser atraídos para esquemas de enriquecimento rápido. A boa notícia, você tem facilidade de falar abertamente sobre dinheiro. Aproveite para falar com os familiares, amigos e profissionais que podem orientar você a gamificar seu planejamento. Quem deu B, faz sentido para vocês esse perfil? O meu deu B. Sim, faz sentido Faz a questão do compre agora, né? Eu sou muito assim, eu quero tudo agora, roupa agora, coisa para casa agora, e às vezes não tem a necessidade. E também a questão de ter facilidade para falar do dinheiro. Aqui comigo eu tenho essa facilidade porque meu marido é bancário, né? Então ele sempre está tentando ver o que eu estou gastando, tentando segurar um pouco a cordinha, mas é total isso. Quero comprar tudo naquele momento agora. Olha só, viu? Então tem que cuidar para não se perder aí, né? Eu também, eu sou a letra B, né? E também tem muito isso, comprar agora. Só que assim, eu não me vejo como consumista. Agora eu vejo assim, tipo, eu idealizei que eu quero aquela TV, certo? Aí enquanto eu não comprar ela, eu não sossego. Não sossego. Mas não é aquilo assim, promoção, tá? Estou passando no shopping, tem promoção ali. Não, eu consigo me controlar, né? Mas eu tenho esses impulsos de, se tem aquilo dali que eu quero, enquanto eu não conseguir aquilo, eu não sossego. Aí meu marido fala muito isso. Você é assim, eu já não digo mais nada, porque quando você diz que quer, já está feito, já na sua cabeça já aconteceu. Aí pronto, mas é isso. Meu Deus. Muito bom. Agora vamos para a letra C. Adoração. Você é influenciado pela crença de que o dinheiro é importante e escasso, o que significa que você nunca pode ter o suficiente disso para pagar todas as coisas que você deseja na vida. É uma emoção fazer dinheiro e é uma emoção ainda maior estocá-lo. Você gosta de cupons de desconto ou ofertas promocionais. De todas as pessoas, você é a menos provável a gastar dinheiro consigo mesma. A boa notícia, são inteligentes com o dinheiro. O que mais precisam é relaxar. Reconheça que o dinheiro é um equilíbrio de poupança e gasto. E que é saudável aproveitar seu dinheiro de vez em quando. Quem deu C aí se identificou? Mesmo se eu não tivesse falado, depois do que eu trouxe aqui, nem ia ficar na cara.
Muito isso, né, Gabi? Eu era esse aqui, agora eu transitei. O que seria uma emoção ainda maior estocada? É guardar? É guardar, de querer guardar tudo que ganha e não gastar com nada, basicamente. É aquilo que a Gabi falou de ficar pensando, tipo, será que isso realmente é importante? Será que eu realmente preciso disso? Corta para, tipo, preciso comprar uma calça. Mas será que eu realmente preciso? Corta para você com calça rasgada, né? E precisando muito comprar uma calça. Então vamos lá pro D, que é o vigilante. Você é influenciado pela crença de que perdas potenciais de um risco sempre superará o potencial de ganhos. Isso se produz em desconfiança de produtos de investimento e até mesmo instituições financeiras. De todas as pessoas, você é o que mais vulnerável aos efeitos negativos da inflação, porque segurando o seu dinheiro parece mais seguro para você do que investir. A boa notícia, você tem habilidades sólidas de orçamento e raramente gastam mais. Seu maior obstáculo é procurar orientação financeira e investir em novos produtos. Aí, com a minha experiência, né, de consultoria, que foi por lado abaixo, eu virei esse aqui. Ai, ai, quem deu D? Se identificou? Só essa parte aqui de consultoria, né? E eu sou meia cabreira, eu não faço esse tipo de. De orientação? Ou talvez fiz algum tempo lá atrás, e talvez por isso que também sou lá a letra A, né? Mas aqui é o obstáculo justamente de não procurar, né? A gente não procura orientação financeira. Aí, consequentemente, a gente também costuma não falar sobre dinheiro. Exatamente. Isso é verdade. Olha, não gosto. E o que vocês acharam do quiz? Foi legal? Qual que foi a experiência de vocês? Para mim foi legal mexer com essa questão, né? Porque, bom, como todos nós, né? E vivendo num mundo, não é nem um país, né? É um mundo, né? Capitalista que tudo gira, é aquela troca, né? Você faz isso para obter aquilo, né? Às vezes você não tem o dinheiro físico, né? Mas Sim. quando você observa ou analisa a ação do dia a dia, é sempre uma troca, né? Então é muito bom a gente pensar nisso, né? Em relação ao que a gente faz. E assim, eu fiquei até um pouquinho assim para baixo, porque eu falei, putz, Brila, novamente esse negócio que eu tenho que pensar, né? Mas eu não quero pensar mais nisso, né? Nessa questão, né? Então é algo que necessitamos, né? Pensar e a valorização também, né? Da nossa enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Infelizmente estamos nesse mundo, mas se a gente não pensar nisso, a gente acaba sempre ficando pensando, né, o último da fila, né? Ah, não, deixa. Sim. Olha, a Lindinalva achou interessante, foi um momento de pensar sobre essas questões. A Karina falou que foi maravilhoso, abriu a visão e a necessidade de pensar que preciso colocar em prática. Cá, eu já vou deixar tu falar, mas vamos tirar nossa foto primeiro. Aproveitar que a sala tá cheia. Abram aí suas câmeras. Ela quer dizer, abram as câmeras, minha gente. Tá? Mostra o rostinho de vocês. Mostra o rostinho aí de vocês. A Fran agora já deu uma da cara, já dá para ver. Já deu tempo já de desinchar. Vamos, gente, vamos? Mais ninguém? Vamos lá. Ah, foi? Porque o meu ela estava falando conseguindo. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e sorriam. Ai, peraí, que a Leandra colocou uma mensagem e me tampou. 1, 2, 3 e
Foi. Eu tiro várias para depois ver qual que fica melhor. Bem, gente. Cá, pode falar. Então, é porque desde pequeno, eu não sei vocês, mas a gente não vê isso na escola. Tem pais que passam essa orientação, tem outros que não, só essa restrição, né? E a gente vai crescendo, né? E muitas vezes a gente não tem esse autocontrole. Quando casa com alguém que tenha essa educação financeira, beleza, mas quando não, a gente vai no mesmo barco e repetindo o ciclo para os filhos de, não, agora a gente não pode, não, depois, isso aqui não é prioridade, tal. Né? Então, assim, eu me pego muitas vezes sabendo que eu preciso fazer isso, mas em algumas vezes inicio, mas não dou continuidade. Não sei se alguém se identifica, né, com essa fala. Com certeza. Totalmente. Com certeza. É importante, quanto mais a gente fala disso, mais a gente vai perseverando também, né? E agora eu acho que agora a gente entendeu, né, Cami, que é um assunto aí que a gente tem que trazer mais para a mentoria aqui. Essas mentorias abertas. Sim. E até porque agora nós somos. Eu tenho uma donos de consulta empresa, né? com o gastrocirurgião, dia 26, às 13 horas. Só que Fecha a microfone, Roseli, por favor. eu gostaria de remarcar essa consulta. Pode falar, Karina. Não, eu estou dizendo que agora, mais do que nunca, que nós como donos de empresa, né, donas de empresa, a gente tem que se policiar nisso, né? Sim, com certeza. Pronto, porque agora foi que a ficha caiu, né? Quando eu me tornei CNPJ, aí eu disse, opa, peraí, onde é que está indo, né, esse custo que está entrando para onde está indo? Porque a gente não se percebe. Coisa, viu, Karina? Você caiu a ficha ali quando abriu o CNPJ, mas na verdade a gente tem que cair essa ficha no momento que a gente se torna autônoma. Porque os padrões de comportamentos vão repetir. Então, mesmo que eu sei que algumas aqui não são CNPJ, que são realmente CPF ainda. Mas ainda mas é isso, Cami. É isso que eu quis dizer, né? Mas aí eu botei CNPJ, mas como autônomo mesmo. Eu só queria levar isso para todo mundo, porque assim, a partir do momento que você está ali sendo psicóloga clínica, você já é uma empresa. Por mais que você não tenha o CNPJ, você já é. E aí, esses comportamentos, eles vão repetir. Porque se você é uma pessoa que gasta demais, você vai ser aquela pessoa que compra diversos cursos à torta e direito e, às vezes, sem precisar. Mas se você é a pessoa que tem ali uma restrição, aí o que a Gabi falou, você também não vai conseguir aumentar seu valor e também não vai conseguir investir em si. E aí vai surgir a oportunidade se você não vai querer, porque vai ter gasto, e você não vai ver como investimento. Então, é complicado, a gente precisa olhar para isso, principalmente agora que somos psicólogas clínicas, que temos a nossa empresa. Exatamente. Dando sequência aqui, porque está dando nosso horário. Então, dinheiro e propósito podem coexistir. A gente já viu aqui que deve, né? Então, você pode ajudar os seus pacientes e mesmo assim prosperar. Pode e deve. Segurança financeira vai fortalecer o seu propósito. Então, quanto mais vocês olharem para a questão financeira, enfrentar essas crenças, mais vocês fortalecem o seu propósito e mais vocês conseguem viver com o que o dinheiro ele pode proporcionar, né? E organizar as finanças é autocuidado profissional. Então, a nossa dica é justamente dividir a conta pessoa física e PJ. Saber os gastos da sua empresa, né? Do teu CNPJ, mesmo que você ainda não tenha uma empresa em si, mas saber os gastos da sua empresa e os gastos de pessoa física, porque isso aqui vai ser importante. E organização é ter liberdade, né, gente? Quanto mais a gente organiza, menos ansiedade a gente tem e menos imprevistos também. Improviso também. Então, a gente também tem mais clareza para decidir se é o momento ou não de comprar e mais tempo e energia para destinar para o que importa. Então, pensar estrategicamente é ter essa liberdade que vocês falaram lá no início que vocês buscam. E a nossa dica, né, que vocês precisam cobrar os pacientes de vocês. Então, a Roseli falou que ainda não tinha mandado a cobrança lá e já venceu. Então, afinal, a gente é trabalhador
e a gente presta um serviço, então a gente precisa cobrar os nossos pacientes, né? E pensar de dinheiro não é mesquinho, e mesmo sendo de humanas, a gente precisa saber administrar o nosso consultório. Então, isso aqui é uma parte importante que a gente precisa ter para a gente gerenciar o nosso financeiro. E aqui a ideia, né, que a ideia de falar sobre dinheiro é justamente porque a clínica ela vai subir e descer, mas a gente precisa, mas a gente não, né? O nosso humor também não. Então a gente precisa ter uma estabilidade. Para ter essa estabilidade, a gente precisa ter essa organização financeira. Diga, Karina. Essa questão de entra como PJ, Karina. Os cursos entram como PJ. E para finalizar, então, eu trouxe aqui uma frase de Jung, que a Camila já usou em algumas das nossas aulas, mas eu achei ela muito maravilhosa, que é aquilo que a gente nega nos suborna, e aquilo que a gente aceita, a gente transforma. Então, né, aceitar as nossas crenças, aceitar quem a gente é, aceitar os pensamentos que a gente tem sobre dinheiro, nos transforma, porque a gente consegue trabalhar e seguir, enfrentar, né, e seguir em frente e construir o nosso propósito. Obrigada também pela atenção, Canva. E aí, gente, como que foi? O que vocês acharam? Como que vocês estão? Eu não consigo ligar a minha câmera, então vai ficar só o meu áudio, gente. Eu acho que eu tive uma experiência muito ruim de vida com relação a finanças, né? Eu vim de uma família bem desestruturada. E uma das coisas que me ajudou na minha caminhada, não que hoje, nossa, eu seja a prima pobre, né, da vida, mas foi primeiro uma frase que eu carrego muito comigo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando eu sei quem eu sei para onde eu vou. Então, identificar em mim, primeiro identificar na minha família o que era de errado, identificar em mim o que eu perpetuo, identificar o que eu quero para o meu futuro. Então, eu lembro que eu sentei, porque não sei se falar, né? Quem nunca foi lá e comprou um monte de coisa na primeira compra? Minha querida, quem é que nunca... São poucos os que não tiveram nome no Serasa aqui, quando atingir a maioridade, podia fazer crediário. Vamos falar uma verdade mais clara ainda, né? Então, assim, eu lembro que eu me endividei horrores, né? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Fui lá, me consertei, e me consertando, comecei a identificar as coisas. Eu falei, cara, então vamos sentar e vamos fazer o seguinte, o que tinha de errado na minha família? Escrevi numa folha. O que tem de errado comigo? Escrevi numa folha. E o que eu quero pro meu futuro? Escrevi numa folha. Eu falei, rapaz, aqui tem terapia para mais de ano, hein, velho? Fui consertando as coisas, e eu falei, não, vamos, como eu não consigo atingir o melhor, vamos pelo menos pior. E comecei a identificar, eu acho que a conversa com você mesmo falta muito entre nós. Tipo assim, você sentar e falar, cara, o que é de verdade? Quem era a minha família? Quem eu sou e o que eu quero ser? São poucas as de nós que fizeram esse exercício na vida. Sim, sim. Muito bom. Lê, quer falar? Sim, é mais para trazer um desabafo, né? Porque eu estou pensando nessa questão de dinheiro e na clínica, né? Aí, por exemplo, eu não trabalho na clínica com valor social, mas chegou uma pessoa até mim, né? Uma paciente e tal, aí falou, aí eu dei o atendimento para ela, né? No valor social. E aí ela pegou e depois de algumas sessões que foi feita, aí chegou e falou, não tenho mais como te pagar. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu já fiz o valor social para a pessoa, né? E aí na hora ela fez isso e cancelou, enfim, fechou a terapia. E aí ela ainda mandou mensagem assim, a mensagem que ela deu, que ela passou para mim, que ela enviou, foi tipo querendo que eu atendesse ela sem ela me pagar. E aí é muito o que vocês trouxeram aqui, né? Eu gostei muito da frase do início que você trouxe, que as contas não são pagas com amor, né? Porque realmente muita gente fala isso. Psicologia com amor e tal.
Mas aí é muita crença que eu tenho que vai, aí começa a bater, sabe? Tipo, eu sou dona de uma casa, eu preciso pagar minhas contas. Aí tem essa questão também, poxa, mas o povo acha caro a gente cobrar o valor que a gente cobra, mas eles não se colocam no nosso lugar. O curso de psicologia é caro, e tipo, aí tem o CRP, que já trouxeram aqui como exemplo, e tal, e todas as outras contas, enfim. Mas é só mais realmente essa questão para desabafar mesmo, porque eu fico muito pensando, meu Deus, parece que eu nunca vou conseguir paciente pelo valor que eu acho justo pagar, aí eu fico nesse impasse, eu abaixo ou eu aumento. Só que, tipo, aí eu trabalho com valor social, daqui que eu alcance o X valor que eu preciso, que eu acho justo para conseguir pagar minhas contas, vai demorar. Então, é só isso mesmo. Aí eu fico muito triste com isso. Imagino, é confuso mesmo e conturbado, né, esse processo. Mas é um dos pontos negativos que a gente tem na nossa profissão, né? Vai acontecer e é super normal de paciente pedir ou, né, querer atendimento gratuito, enfim, porque criou-se uma ideia, né, de que psicologia ela precisa ser social e a gente precisa lutar contra isso, né? Então, quanto mais a gente luta e mais a gente se posiciona, tendo consciência de quem a gente é e o que a gente presta, isso vai fazer uma diferença gigante. Pode falar, Gabi. E dentro disso, assim, um ponto só para complementar, que acontece também o inverso, né? Vocês já falaram aqui em outros momentos, né, sobre o nosso posicionamento. Para mim, isso ainda tem sido um desafio, mas eu tenho ali me obrigado a, por exemplo, não consigo flexibilizar mais. E, tipo, esse é o valor e ponto. Tenho até um limite, assim, tipo, eu me coloquei na minha cabeça um limite até onde eu vou flexibilizar. E aí foi interessante porque essa semana eu recebi uma indicação de uma colega, assim, ela entra nessas plataformas, né, de valor é R$30, e ela não tinha agenda e ela me passou. E aí a pessoa procurando atendimento social, e aí o valor que ela tinha falado que conseguiria pagar era muito abaixo. E aí eu expliquei que eu não conseguiria, fiz um áudio explicando e colocando ali qual era o valor mínimo que eu conseguiria flexibilizar. E aí a pessoa trouxe que estava super dentro do orçamento dela, que super daria. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que as pessoas às vezes vão, tipo, cara, se eu sei que tem gente que cobra, tipo, R$30, por que eu vou pagar mais se eu posso pagar o de 30? Então foi uma das primeiras experiências, assim, que eu tive, né? Da pessoa buscando um valor muito mais abaixo e eu consegui comentar de não, eu consigo até X. E depois eu até fiquei pensando, eu falei, cara, e se bobear, talvez eu até pudesse pagar o valor cheio, mas aí, enfim, como a pessoa foi buscando também o valor social, eu não apresentei o valor cheio. Mas acho que é isso, assim, né, do quanto que se eu cedesse ele de, ai, nossa, tô precisando de paciente, eu perderia dinheiro, literalmente, porque a pessoa ela vai sempre buscar o mínimo possível, porque a gente sabe que na maioria das pessoas a terapia não é prioridade. Então, sei lá, vou preferir pagar R$90 em uma pizza no final de semana do que, tipo, R$100, R$150 numa sessão de terapia, né? Enfim, então só para compartilhar essa experiência que eu tive, que depois eu fiquei pensando, eu falei, putz, se eu tivesse flexibilizado, eu nunca saberia que essa pessoa poderia pagar, sabe? Perfeito, Gabs. E aí você já está mostrando que muitas vezes, o que é a nossa aula aqui, o que está dificultando não é o externo, mas sim a tua crença. Porque se você já viesse com a crença de que eu não posso cobrar um valor justo ali, você teria perdido dinheiro, como você falou. E aí a gente precisa estar atento a isso. Porque, querendo ou não, eu não vejo isso nem como um problema das plataformas em si. Eu vejo isso como um problema que ele existe em todas as áreas. Não importa o que você vai comprar, você vai querer um desconto, você vai querer uma promoção. Então, sim, a terapia ela ainda está desvalorizada, mas independente do que você for comprar, você tem a tendência maior de comprar se tiver um desconto. E é por isso que o Black Friday é um sucesso. E às vezes nem é um desconto, às vezes é metade pelo dobro do preço, né? Mas só porque tá lá aquela tajazinha bonitinha falando que é uma oferta, você vai levar. Então, para a gente olhar realmente, sim, existem casos que o pessoal já vem achando que você está fazendo caridade. Infelizmente, existe essa coisa na área da saúde em si, né? Basicamente, todo mundo que é da saúde, tirando médicos, porque médicos
enfim, já colocaram ali que é elite. Mas isso acontece com dentista, isso acontece com físio, isso acontece com fono das pessoas quererem atendimento gratuito porque é da área da saúde. E aí você fala, tá, quando você vai no médico, ele vai por acaso deixar de te cobrar só porque ele também, né, porque você tá doente, porque ele é da área da saúde? Não. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses casos também que a pessoa ela poderia até pagar mais, mas é a gente que não consegue cobrar pelo valor que a gente deveria estar cobrando ali. Enfim, minha gente, mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar e almoçar, porque a fome já está batendo aqui? A fome já está O que que batendo vocês aqui. acham? Então, eu só coloquei lá na mensagem, né, que às vezes as pessoas só valorizam o nosso trabalho, o nosso serviço, quando realmente estão precisando, né? Uhum. Então, assim, não, eu dar tal valor vai fazer, né, falta no meu orçamento e tal, mas quando está mal, né, quando está, né, bem, aí no instante, não, pode pagar, vamos embora, não, né? Então, é bem isso. Exatamente, só quando a água bate na bunda, né? Camila, bom Perfeito. dia, meninas. Bom Fora a dia. exaustão que a gente sai de cada atendimento, né? Porque não é só os, os investimentos que a gente faz em curso, em pós, mas eu não sei vocês, a cada atendimento que eu saio com a minha cabeça assim, sabe? Porque, claro, eu tô ali atenta a tudo, porque eu sou uma pessoa que eu não olho nem para o lado, eu gosto de olhar para o olho da pessoa. Se a pessoa está triste, eu estou ali triste com a pessoa, porque a gente sabe que a escuta aqui fora a gente não tem. A gente não tem, porque uma esposa vai procurar um marido, um filho, eles escutam ela andando. E a gente não, a gente está ali sentada, atenta, e isso requer muito da gente. Eu não Falou consigo tudo, fazer Mari. mais de 3 atendimentos, eu saio exausta. Isso, falou tudo porque tem também o nosso investimento pessoal, não é só o que a gente gasta, mas Sim. enfim, a gente sabe que dependendo do caso, suga. E aí, por isso que dependendo do caso, o valor mínimo é mais alto do que outros. Já vou comentar aqui com vocês isso. Mas Enfim, isso é Mas assunto nem para a sempre próxima aula, né, Cami? isso é papo para outra aula, é verdade. Eu fiquei pensando nisso, mas eu tive que falar porque eu falei, gente, outro dia eu escutei aqui, mas tia, é só a senhora sentar e ouvir. Eu falei, não, filho, não é assim, não. Só sentar Nossa e ouvir. Senhora. e a gente aqui fazendo 300 cursos para só sentar e ouvir, né, minha gente? Não, e Então. eu Mas ouvi eu uma gostei de vez. ver. Oi? Desculpa. Não, desculpa, Cami, te cortei, pode falar. Não, pode falar, Gabi. Não, eu ia só comentar que eu ouvi, inclusive, uma psi falando sobre isso. Então é só sentar e escutar. Experimenta, então, um dia. Você sentar e ouvir uma pessoa por 50 minutos. Ela até falou, não precisa fazer nada, nada, não faz nada. Mas você só escuta 50 minutos, que assim, se só escutar, entre aspas, né, já vai cansar. Então imagina a gente que ainda tem o plano que a gente não só escuta. Mas ela Exato. trouxe essa reflexão, né, de tipo, é só escutar. Então, experimenta ouvir uma pessoa genuinamente por 50 minutos e aí depois a gente conversa. Perfeito. Bem, meu Mas povo. assim, gente, gostei do investimento de vocês na aula. Eu acho que aqui já surgiu várias questões que a gente pode trazer em outras aulas também, para a gente ir para essa parte mais diretiva de tá bom, agora o que a gente faz, e vou cobrar de vocês presença nessas outras aulas que a gente vai fazer, viu? Na semana Maria que queria vem. falar? Pode falar, Mari. Não estamos te ouvindo. Maria Lúcia. Oi, Eu sou pode Maria falar. Lúcia. Então, desculpa, porque eu cheguei já depois dos, né, mais da metade do tempo, já do fechamento, e o meu grande problema é esse. Eu passei muito tempo trabalhando em clínicas particulares, onde essas clínicas são mantidas mais por convênios, né? Aí vocês já têm uma ideia de como é, o quanto que a gente recebe. Só que eu cheguei no nível que eu já cansei, já fiz mais ou menos uma clientela boa, mas a dificuldade que eu tenho é de trazer essa clientela para o particular, para o online, e eu cortar o vínculo com a clínica. Porque, assim, clínica particular é como trabalhar em banco particular. Eu já trabalhei em banco particular também e sei que muitas vezes a gente se limita naquele espaço e não começa a usar voos mais altos. A gente vai, né, se acomodando.
Então, na clínica é um pouco disso também. Chega a um ponto tal que a gente tem dificuldade de trazer o pessoal para online e aí fazer o atendimento particular. Então, essa é a minha grande dificuldade hoje, que eu entrei, eu cheguei no meu limite, tipo, não, eu não vou mais trabalhar para clínicas, né, porque a gente se dedica muito e a gente dá o nosso melhor e às vezes não tem o retorno mínimo que se espera. Aí você já está se impondo, viu, Maria? Que bom que você tomou coragem de perceber isso e agora está, né, investindo e querendo realmente trabalhar para você, que ninguém merece a gente enriquecer os outros. E aí, novamente, mais uma pauta para a gente falar em outra aula. Mas, minha gente... Só divulgando as nossas próximas aulas, amanhã, quer dizer, amanhã não, semana que vem a gente tem uma aula sobre como a teoria do apego influencia na relação terapêutica com a Camila, né? Então, é quinta-feira, 11 horas, não percam. E em setembro, na nossa próxima aula sobre mentoria, a gente vai falar sobre como que essa crença influencia, o que a gente faz agora com essa crença, né? A gente descobrir as nossas crenças e o que a gente faz. Então, esperamos vocês, tá bom? Gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, minha gente. Tchauzinho.